Bom dia, meus irmãos. É uma honra muito grande poder compartilhar a palavra. Eu estou como pastor hoje, estou chorona, preciso de ajuda do Espírito Santo para conseguir transmitir a mensagem sem que as minhas emoções me atrapalhem. Durante todo o momento do louvor aqui, Deus já estava sacudindo muito a minha vida e trazendo um direcionamento para essa manhã. Eu quero agradecer aos nossos pastores pela confiança, pela honra, né, de compartilhar esse lugar que é santo, que é um lugar digno, que é um lugar de onde eles têm trazido alimento e direção para as nossas vidas. E, para mim, é com muito respeito que eu ocupo esse espaço e quero agradecer a vocês pela confiança. Quem precisou nessa manhã de ser auxiliado, despertado por um recurso chamado despertador, que pode estar no celular, para estar aqui hoje de manhã. Quem precisou, como eu disse, essa palavra, eu creio que vai ser como um despertador para nós nessa manhã. Amém? Você crê? Você recebe? Amém. A gente está aqui nesse mês construindo, né, ensinamentos que nos fazem refletir sobre um momento que é único. O sacrifício de Jesus é algo único para a vida de cada um de nós. A Páscoa não é chocolate. É um gesto de carinho que a gente faz com os nossos amigos, dar o chocolate, mas a Páscoa, ela tem um significado que a gente precisa internalizar e viver. E essas palavras nesses domingos, elas têm sido para um despertamento, para que nós como igreja saibamos, né? Saibamos dentro de nós e sejamos uma carta viva dessa mensagem. Então, como vimos, Jesus foi extremamente intencional em cada coisa que ele fez antes da crucificação, antes da sua morte. Nós vimos no domingo passado como ele foi intencional em se sentar à mesa com os seus discípulos e antes que ele partisse do pão, antes que ele erguesse aquele vinho, ele lavou os pés de Jesus, lavou os pés dos discípulos, sendo a maior expressão de servo que nós poderíamos ter, né? Então, nós vemos que foi construído ali, em cada detalhe do que ele fez, um ensinamento que tem muito valor até hoje para as nossas vidas. Ele se fez o maior exemplo de que aquele que é o maior deve servir. E nós, como igreja, estamos aqui para isso, né? Para cumprir essa missão de servir a Bagé, servir nos lugares que Deus nos enviar. Uma outra coisa que Jesus deixou em destaque, ele revogou uma cerimônia sacrificial que antes era simbolizada através de um animal. E naquele ato da ceia, ele trouxe novos elementos, ele apresentou a sua carne e o seu sangue, o pão e o vinho, como elementos do seu próprio sacrifício. E hoje nós celebramos a ceia em memória desse sacrifício. E por fim ele escolheu ali o Getsemane, que é o que vamos falar aqui hoje, né? O Getsemane como um cenário para um último ensinamento ali antes da prisão. E tem muita riqueza de detalhes nesses momentos que Jesus viveu ali com os seus discípulos. E eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção junto comigo, que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações através desses últimos momentos de Jesus ali com os seus discípulos. Jesus, ele estava sentado à mesa com os seus discípulos, ele partilhou do pão, ele partilhou do vinho, e ao terminar aquele momento de comunhão, que já apontava para o seu sacrifício, ele convidou os seus discípulos a irem até o Monte das Oliveiras, né? A Bíblia descreve que eles passaram por um caminho específico para chegar lá, chamado Vale de Quidrom, ou em algumas Bíblias diz Cedron. Cedron ou Quidrom significa escuro, vale escuro.
Antes deles chegarem nesse lugar chamado Monte das Oliveiras, eles tiveram que atravessar um vale escuro. E quantos de nós não temos que atravessar vales escuros na nossa caminhada com Jesus? Tudo o que ele fez foi intencional. Ele atravessou aquele caminho chamado Vale Escuro com os seus discípulos até o Monte das Oliveiras, onde na base daquele monte existia um jardim chamado Getsemane. Getsemane do hebraico Gat-Shamanim ou Gat-Shamané significa prensa de azeite. Parte das coisas que eu vou falar aqui não vão ser novidades, porque o nosso pastor já pregou esse tema e já trouxe esse ensinamento, e algumas coisas serão resgatadas. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos acrescentar também coisas novas. Amém? Então Jesus escolheu esse percurso, esse vale escuro, para conduzi-los até esse lugar de prensa do azeite. E eu gostaria de acompanhar essa palavra com vocês. A palavra está em Mateus 26, do 36 ao 46. Eu pedi para o Vitor colocar a linguagem que eu vou utilizar. Eu não sei se ele conseguiu. Caso ele não tenha achado a mesma linguagem, nós vamos tentar seguir da mesma forma. Então Jesus, ele vai com os 12 até o Monte das Oliveiras, mas ele separa os seus mais íntimos ali. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que Pedro, Tiago e João acompanhavam Jesus a lugares que os outros não iam. Eles experimentaram milagres, viram cenas, que os outros não viram. E nesse momento de maior angústia e sofrimento, Jesus separa Pedro, Tiago e João para orarem e vigiarem com ele. Todo mundo achou? Já está aqui? Não tem problema. 26, a partir do 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e, começando a entristecer-se profundamente, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na expressão que a Bíblia usa. A minha alma está sofrendo dor extrema e uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou-os dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu-se novamente com os seus discípulos dormindo, pois não suportavam os olhos pesados de sono. Gostaria que vocês marcassem essa fala também que a Bíblia traz. Então retirou-se novamente, foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que o meu traidor está se aproximando. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu vou utilizar um pouco de algumas estratégias
para um melhor esclarecimento, mas eu gostaria que vocês entendessem as ilustrações como verdades espirituais. Eu vou trazer exemplos de coisas naturais, mas eu gostaria que vocês abrissem o coração para entender verdades espirituais através das ilustrações que eu vou trazer. A Bíblia diz que eles estavam tomados de grande tristeza, inclusive Jesus. Eu pedi que vocês frisassem bastante o que a Bíblia diz, sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Jesus estava sentindo tristeza mortal. E ele convidou os seus discípulos mais chegados para viverem aquele momento com eles. E eles não conseguiam manter os seus olhos abertos porque eles estavam extremamente pesados de tristeza, pesados de alma, pesados de angústia. E quem de nós nunca sentiu o peso da angústia? Quem de nós nunca experimentou do sono que vem das dores da nossa alma? E eu queria meditar com vocês a respeito da fisiologia do sono. O sono, ele é um processo natural. É algo que todos nós, com a nossa saúde normal, temos regularmente. E a verdade é que a noite, ela provoca reações na nossa alma e no nosso corpo. Escurecer provoca reações em nós. E eles estavam passando por um momento de escuridão na alma e no físico. E Jesus deixa claro nessa passagem, eu gostaria que a gente resgatasse aqui a partir do versículo 41, do capítulo 26 de Mateus. Jesus deixa claro que a única parte de nós que é capaz de resistir à noite, a essa escuridão, é o nosso espírito. No versículo 41 diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está pronto, mas a carne é fraca. Isso é uma chave que Jesus entrega naquela hora para os discípulos. Vocês vão ter sono, todos nós temos. Tristeza de alma, Jesus estava tendo em abundância naquele momento. Mas se você vigiar e orar, você vai ter em si uma capacitação que não vem da alma, não vem da carne, mas do espírito, para resistir à tua hora mais escura, para resistir aos momentos que a tua alma diz que você não pode avançar, para resistir aos momentos que o peso é tão grande que tudo que você quer é que aquele dia passe. Você quer adormecer, você não quer ter os olhos abertos para vivenciar a intensidade daquele momento. Então eu gostaria que a gente meditasse aqui. Eu vou destacar alguns aspectos da fisiologia do sono. E eu gostaria que nesse momento você ficasse muito atento, porque talvez você tenha entrado aqui com esses efeitos. E talvez não tenha parado para pensar ainda no estado de sonolência que você está enfrentando. Talvez por uma situação na tua alma, talvez por alguma questão de fraqueza na tua carne. Então eu queria mostrar para vocês alguns dos efeitos do sono no nosso corpo. Um dos efeitos do sono no nosso corpo é a reduzida responsividade ao ambiente. As coisas estão acontecendo na tua volta e você não responde a nada. Você vem para um ambiente de culto, você olha para o lado, as pessoas estão sendo tocadas de alguma forma e você não é responsivo ao que acontece ao ambiente. Isso é um efeito de sonolência. Uma das coisas que acontece no corpo é a queda de temperatura corporal. O fogo de Deus vem no ambiente e você está frio. Você está frio. A temperatura do lado de fora pode estar aquecida, mas você se sente frio. A tensão muscular é reduzida, você entra num estado letárgico. Letárgico vem da palavra letal, que significa estado mortal ou de morte. Você está como alguém que está morto. Às vezes, num ambiente de vida, você está como alguém que está morto. E o último que eu gostaria que vocês também prestassem bastante atenção é um estado de inconsciência temporário. Quando nós dormimos, nós estamos temporariamente inconscientes. Isso fala de uma mente desconectada.
Muitas vezes as palavras que poderiam te trazer direcionamento, vida, estratégia, elas estão sendo liberadas, mas a tua mente está em outro lugar. Por causa de um estado de sonolência, que muitas vezes é um reflexo de coisas que estão acontecendo na tua alma, de coisas que estão acontecendo por efeito da fraqueza da tua carne. E os discípulos passaram por esse momento. Os discípulos adormeceram todas as vezes que Jesus foi procurar por eles. E isso só quer dizer algo muito para nós aqui, que isso é normal de acontecer em todos nós, enquanto estamos na carne. Só que nós temos uma capacitação no Espírito. E no Getsemane, Jesus quis nos mostrar essa verdade. Uma outra coisa que é importante da gente observar é o efeito da escuridão, provocando esse estado de sonolência. O fato é que todas as vezes que anoitece, a redução da luminosidade no ambiente externo, ela é captada pela nossa retina, que envia uma informação para o nosso cérebro. Está na hora de descansar. Está na hora de desligar o disjuntor. E aqui dentro tem uma glândula chamada glândula pineal, que começa a produzir um hormônio chamado melatonina. Algumas pessoas que têm o sono desregulado fazem uso de suplementação. Mas a verdade é que o nosso corpo naturalmente produz melatonina todas as noites, quando escurece. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no efeito da escuridão no nosso estado de sonolência. E Jesus traz os discípulos até esse lugar chamado prensa de azeite, para confrontar coisas que muitas vezes nós sabemos que são realidades dentro de nós, mas não sabemos como alterar essas realidades. Jesus estava ali se colocando diante do seu momento de maior angústia, dor extrema, tristeza de morte, e dando a eles um exemplo que é possível permanecer acordado na nossa hora mais escura. Aquele era o momento mais escuro para Jesus. E eu ouso dizer que naquela hora ele venceu a morte, muito antes de ir para a cruz, porque às vezes começa dentro de nós. Começa dentro de nós. Aquilo que você vai fazer no final começou aqui primeiro, antes, num lugar onde ninguém viu, naquele lugar onde talvez você estivesse sozinho ali. Às vezes as pessoas veem nossos resultados, mas é verdade que os nossos resultados muitas vezes começam no escuro, quando a gente decide do nosso coração se levantar. E Jesus levou os discípulos até o Getsemane para ensiná-los que a nossa hora mais escura se vence permanecendo acordado. Muitas vezes o nosso maior erro é precisar que amanheça para que a gente saia de um estado de letargia. E Jesus está nos mostrando que é preciso haver uma luz acesa dentro, independente do que está acontecendo do lado de fora. Porque aqui no Getsemane fica claro, Jesus orou por 3 vezes. E a crucificação não deixou de ser uma crucificação por causa daquele período de oração. Foi Jesus que se preparou para enfrentar aquela hora. E às vezes os nossos momentos escuros, eles vêm até nós. Não para que alguma coisa do lado de fora seja transformada, mas algo dentro de nós. E naturalmente é fácil adormecer, né? Só que essa verdade que os discípulos estavam vivendo agora com Jesus é uma verdade que nós somos chamados a viver como igreja. Nós somos chamados para a vigília da noite. Nós somos chamados por Deus para permanecer de olhos abertos enquanto outras pessoas estão dormindo. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu trago de mim mesma, de momentos em que atravessei um vale escuro chamado luto. Algumas pessoas aqui, talvez a maioria de nós tenha enfrentado um momento de luto. Eu passei por lutos sucessivos e na segunda experiência, que foi muito perto da outra, eu entrei num estado
que eu narrei aqui para vocês, de baixa responsividade ao ambiente, de frieza, de letargia, de mente desconectada. E tudo começa com uma sugestão. Um dia você acorda de manhã e tem um pensamento que diz: você não precisa se levantar daqui. E no dia seguinte, aquele sentimento se torna uma convicção. Realmente você não tem nada que você possa fazer fora do ambiente desse quarto que possa mudar essa situação. E como a pastora nos ensinou na pregação dela, o ouvido é um útero. E aquilo que a gente escuta e acolhe vai produzir algo em nós, né, pastora? Vai gerar um comportamento. E aquilo que eu estava ouvindo a minha alma dizer para mim, que eu não precisava me levantar, se tornou uma convicção. E no dia seguinte, um comportamento. E eu não sei dizer para vocês por quantos dias eu fiquei ali dentro daquele quarto. Não me lembro se eu comi, não me lembro se eu bebi, não me lembro se eu tomei banho. Mas eu me lembro de que deitada ali, eu ouvi dentro de mim: mas você pode ouvir, mas você pode ouvir. E eu comecei ainda ali deitada no meu quarto, ouvir pregações, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Não tinha nada mais que eu pudesse fazer. Eu já tinha ligado para o meu orientador dizendo: eu não vou terminar mais o meu projeto de doutorado. Eu vou desistir, eu não vou concluir esse doutorado. Enquanto eu estava ali ouvindo uma pregação atrás da outra, eu me lembro de ter ouvido uma pregação, uma mulher de Deus que eu respeito muito, e naquela pregação ela falou de um momento escuro que ela estava atravessando, e ela dizia assim: cala-te, serpente. E ela repetia aquela frase: cala-te, serpente. E de repente, cada vez que ela repetia aquela frase, era como se eu tivesse com uns eletrodos dando um choque dentro de mim aqui. E o resultado daqueles dias que eu passei ali só deitada, ouvindo pregações, eu mandei uma mensagem para o meu orientador e eu disse: eu quero meu projeto de volta. Eu quero meu projeto de volta. Eu vou terminar o que eu comecei. E talvez aqui no meio de nós, que tem um universo de situações acontecendo, tem projetos prestes a serem abandonados. E talvez a palavra dessa manhã seja esse ressuscitador que eu também precisei um dia, para te dizer: volta lá e termina o que você começou. Porque às vezes as coisas não vão mudar do lado de fora. Nenhuma coisa mudou do lado de fora, mas uma luz se acendeu dentro de mim. Foi isso que Jesus quis mostrar no Getsemane. Às vezes não vai ficar brilhando o sol de fora, mas o azeite da prensa vai acender dentro de você uma capacitação para atravessar a hora escura. Amém? E a gente precisa desmistificar uma coisa que está lá no versículo 41. Essa frase que Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes a gente utiliza essa frase para justificar as nossas infidelidades, a nossa falta de compromisso com as coisas? E o que Jesus quis dizer aqui não é para a gente se conformar com o nosso estado de fraqueza, de limitação. Ele quis nos dar uma ferramenta. Ele quis dizer para mim e para você: vigia, ora, produz o azeite necessário para se manter iluminado dentro, porque a noite vai chegar. Ela é comum a todos nós, mas nós temos algo diferente. Nós somos chamados para a vigília da noite. Nós somos chamados para nos manter como tochas acesas, independente do momento, da circunstância. A gente costuma admirar o azeite, mas a gente tende a rejeitar o processo de prensa. Isso é uma realidade. Eu não sei se o Vitor consegue colocar uma imagem da prensa para mim. Jesus estava ali com os seus discípulos, conduziu os seus discípulos até um lugar onde havia uma prensa. Botou o Getsemane, pode botar então, não tinha colocado Getsemane ainda. O jardim do Getsemane tem uma imagem também, mas se você puder colocar o da prensa. Próximo. Pode pular para a prensa direto. Ai, essa é boa.
vê que essa prensa ela é bem sugestiva, né? Uma pedra que parece pesada. E Jesus, através daquele momento ali, trouxe para nós a ilustração do que isso significa. Ter uma pedra extremamente pesada te atravessando para extrair de você alguma coisa. Em Lucas 22, 44, nós vemos que Jesus passou um estresse tão grande, uma pressão tão extrema que ele suou sangue. É um processo chamado hematidrose. O pastor também pregou sobre isso aqui. É quando vasos sanguíneos que estão próximos das glândulas sudoríparas, eles se rompem e de repente o suor se mistura com sangue. E essa condição ela só acontece em situações de extremo estresse, de extrema pressão emocional. E Jesus passou por esse momento, demonstrando que essa prensa era pesada. Era pesada. E enquanto eu preparava essa palavra, muitas coisas vieram na minha cabeça sobre momentos em que eu questionei as prensas da minha vida. E a verdade é que o azeite mais precioso, ele é resultado das prensas que a gente considera insuportáveis. Aqueles momentos da vida que você fala, não, disso aqui eu não passo. Isso aqui eu não chego do outro lado vivo. Muitas vezes eu questionei a vontade de Deus para a minha vida. E as intenções de Deus comigo. Quem era eu para questionar? Muitas vezes já pedi perdão para Deus pela minha ignorância, passando por processos de dor, sem entender que eles tinham um propósito de extrair o azeite mais precioso da minha vida. E o azeite mais precioso, ele veio da hora mais extrema que Jesus atravessou. Naquela hora, fluiu a capacitação para ele cumprir esse chamado, que era uma morte terrível, uma morte de cruz, uma morte seguida de um processo de tortura, de humilhação. E a gente observa que extrair azeite necessita de ser quebrado. E a gente não quer ser quebrado. A gente não quer ser quebrado. A gente não quer ser moído. A gente foge de sentir dor. É natural do ser humano fugir de sentir dor. E quando nós não entendemos esses processos, a gente questiona o tamanho da pedra. A gente questiona os meios que Jesus usa para extrair de nós aquele resultado que a gente nem sabe que é o que Ele está querendo trazer na nossa vida. E Deus falou algo muito doloroso comigo que eu queria compartilhar com vocês em intimidade aqui como igreja, embora isso vai ser visto na internet. Deus falou comigo que o processo das prensas que eu questionei era proporcional à dureza do meu coração. O tamanho da pedra que ele usou era do tamanho e do peso da rigidez do meu pensamento. Porque de outra forma, ele não ia extrair de mim o que era necessário, se não fosse por aquele caminho, se não fosse o tamanho daquela pedra, se não fosse o peso daquela situação. E cada um de nós aqui tem um momento diferente, uma necessidade diferente, um contexto de vida diferente. Mas se você entrou aqui hoje questionando a situação que você está vivendo, que essa palavra te sirva também como um norte, como serviu para mim. Talvez essa situação tenha o tamanho e o peso exato daquilo que precisa ser quebrado dentro de você para que o melhor seja extraído, que é o melhor azeite, é o azeite mais precioso. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Jesus foi o próprio exemplo disso. O azeite mais valioso, ele é entregue na mão de quem não foge dos seus processos. Jesus não fugiu do processo dele. E ele estava ali em carne, dando o exemplo para os discípulos de como permanecer
ainda que a dor fosse extrema, ainda que a tristeza fosse mortal. A gente tem uma visão de que o azeite é algo que vem de fora, mas essa palavra é para nos esclarecer. Azeite é coisa extraída. Extrair significa trazer para fora. E a gente não traz para fora uma coisa que não tem dentro. A gente precisa ter cuidado com aquilo que nos constitui, porque podemos passar por momento de prensa e o resultado não ser o azeite. Porque depende daquilo que você está nutrindo dentro de você. Não dá para extrair algo de onde nada existe. A gente precisa entender alguns conceitos a respeito do azeite. O azeite não é resultado de um evento. A Bíblia diz em Lucas 22:39 que Jesus, ele ia ao Monte das Oliveiras como de costume, e naquele dia ele levou os seus discípulos. Ele tinha hábito de passar por aquele lugar. O lugar da prensa era hábito de Jesus. Naquele dia ele levou os seus discípulos. Mas ser prensado não era um evento daquele dia. Ser prensado era a história da vida do nosso Rei Jesus. Ele tinha uma vida dedicada a fazer a vontade do Pai. Ele conhecia os processos de prensa. E a gente precisa entender também um segundo conceito, que está também lá em Mateus 26:51, que esse conteúdo que é extraído, ele precisa de que seja feito de acordo com aquilo que a gente internalizou. A gente observa que Pedro passou por aquele momento de prensa, mas ele sai daquela hora e ele puxa uma espada e ele fere uma pessoa. Às vezes o nosso processo de prensa, ao invés de gerar um azeite, nos gera uma amargura. E ao invés de sairmos dali para curar pessoas, nós saímos ferindo pessoas, amargurados com o nosso processo, com a dor que nós sentimos, do sofrimento que faz parte da prensa. E eu queria ver com vocês as finalidades desse processo. A última imagem mostra três reservatórios. Existia uma estrutura de 3 prensas que eram utilizadas naquela época. Cada pedra tinha o seu peso. E a verdade é que o peso da prensa depende também da finalidade do azeite. Vocês estão me acompanhando até aqui? A gente vê que 3 tipos de óleo eram extraídos. O primeiro era o óleo da unção para o templo. E muitas vezes os processos que nós vivemos de prensas pesadas, elas são correlacionados com o tamanho do propósito, do chamado que nós temos para realizar. Os pastores podem dizer isso com muito mais autoridade do que eu. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha levantado a mão e tenha dito, quero ser pastor, que não tenha sofrido prensas extremamente pesadas. Porque a verdade é que unção é o que nos capacita a cumprir o nosso chamado. Você nunca vai fazer nada do que Deus te chamou para fazer sem unção. E você nunca vai ter esse óleo mais precioso se você não se submeter à tua prensa. Jesus passou por aquilo. Jesus demonstrou na carne que é assim que nós alcançamos a medida mais alta para ir até o final. Não é com as nossas boas intenções. Não é com os nossos sentimentos momentâneos. É com a sujeição. É com a submissão. A segunda prensa produzia o azeite para alimento e iluminação. Jesus, ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus tinha em si o resultado da segunda prensa.
A terceira prensa produzia o azeite para limpeza. E enquanto eu preparava essa palavra, Jesus falou comigo a respeito do poder da obediência. A obediência, ela nos mantém descontaminados num mundo que jaz no maligno. Eu queria que você gravasse essa informação. A obediência é o trem que nos mantém no trilho daquilo que Deus já nos falou. Porque a nossa alma nos sugere atalhos o tempo todo, que são até muito parecidos às vezes com a vontade de Deus. Mas estar no centro da vontade de Deus tem a ver com obedecer exatamente ao que Ele falou. Se o processo é cruz, é cruz. Se o processo é vale escuro, é vale escuro. Se é Getsemane, é Getsemane. Não tem caminho alternativo. Não tem segunda via, não tem. É muito claro aqui na vida de Jesus que Ele carregava em si o resultado das três prensas. Isso aponta para uma vida de louvor. Ele tinha uma vida de louvor. Ele tinha uma vida de oração. E Ele tinha uma vida de obediência. Ele tinha em si o resultado das três prensas. E nós, igreja, nós precisamos carregar em nós uma vida de louvor, uma vida de oração, uma vida de obediência. Vamos repetir juntos: vida de louvor, vida de oração, vida de obediência. Eu queria, com muita humildade e respeito, dizer que essa palavra é para mim também. Dizer que isso é um despertar para mim. Isso é algo que Deus requer de cada um de nós. A gente observa, e eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que Jesus ele foi até esse lugar mais afastado com os três mais íntimos dele. Os caras mais chegados, Pedro, Tiago e João. E fica muito claro aqui que não adormecer não tem nada a ver com a posição que a gente ocupa. A Bíblia diz, né? Fica implícito ali da intimidade que João tinha a ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Eles tinham um relacionamento próximo, eles tinham uma vida diária ali. Só que a gente observa que não tem a ver com a posição que a gente ocupa, tem a ver com o azeite que a gente carrega. Guarda isso no teu coração. Tem a ver com o azeite que a gente carrega. Deus me chamou a atenção sobre uma outra coisa. Dos 4 evangelhos, o único que não narra esse momento do Getsemane é o que João escreveu. E João era o único de todos eles ali que escreveu o evangelho e estava lá naquela hora. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Mateus, Marcos, Lucas narraram com detalhes o que aconteceu ali no Getsemane. Dormiram, Jesus sofreu, suou sangue. Eles trazem uma narrativa. Eu queria que você lesse comigo em João 1. Versículo 1 diz: tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E isso é tudo que João diz do Getsemane. O que vocês acham disso? Isso é tudo que João diz do Getsemane. Isso não é uma crítica, não. Isso é um despertamento para mim e para você. Porque aquilo que a gente não enxergar, a gente não vai testemunhar. Se nós adormecermos na nossa hora, ninguém vai contar essa história para a próxima geração. Se nós nos reunirmos como igreja e estivermos num estado de sonolência tão grande, que não sejamos responsivos ao ambiente, que estejamos frios, letárgicos, mente desconectada, quem vai contar a história que vivemos? Quem vai propagar esse evangelho? Quem vai dar continuidade?
nesse momento aqui, nós observamos que ele só retoma a fala, dizendo que Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Ou seja, ele volta a narrar a história do momento que ele foi despertado. Ele começou a falar do momento em que ele já tinha sido despertado por Jesus. Mas tudo que aconteceu antes, ele não descreve. E isso não está aqui à toa. A Bíblia não tem nada solto. Isso é um alerta para nós. Porque essa história que nós estamos vivendo essa manhã aqui, esse louvor, quem vai contar sobre isso somos eu e você, se nós estivermos acordados. Amém? Vocês estão me acompanhando? Tem alguém dormindo? Não pode, né? Então Jesus, ele nos dá um exemplo, como eu já tinha dito, de uma vida de louvor. Quando ele sai daquele momento da mesa, a Bíblia diz que entoando salmos, eles foram para o caminho do Monte das Oliveiras. E eu queria trazer aqui a lembrança, um momento que nós vivemos, pastora. A senhora nunca tinha me chamado para fazer parte de uma escala específica. E eu nunca vou esquecer daquele dia que nós cantamos. Eu não sei se foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu dancei essa música. Do Salmo 126. E naquele dia nós cantamos e dançamos, mas a nossa mão não tinha colheita. E nos alegramos no Senhor, não pelo que nós tínhamos, mas por quem Jesus é. E esse é o significado de uma vida de louvor. Não é cantar uma coisa porque a gente está sentindo. Não é dançar porque alguma coisa boa nos aconteceu. Às vezes você não vai ter motivo. Às vezes a colheita não vai ter chegado ainda. Às vezes teu processo de prensa não vai ter chegado no final. Mas uma vida de louvor não fala do que a gente tem na mão, nem de como nós estamos nos sentindo hoje. Fala do nosso reconhecimento de quem Jesus é. E Ele sempre vai ser digno de ser adorado com toda a intensidade, ainda que as nossas mãos estejam vazias de fruto. Vocês entendem isso? Isso é a nossa história, igreja. Nós temos passado por momentos de prensa. Tudo que nós vivemos no ano passado apontava para um final. Só que Deus nos chamou para um recomeço. Todo o resultado da prensa é um óleo novo sendo derramado sobre as nossas vidas, para cumprir um propósito que é dele nesse lugar chamado Bagé. Deus nos despertou para um novo dia, e nada daquilo que foi sofrimento e dor vai ficar sem produzir um óleo mais precioso. Amém? Vocês creem nisso? A vida de oração de Jesus fica muito evidente ali em Lucas 22, 44. A gente vê que enquanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele orava. E é isso o convite que o Espírito Santo nos faz nessa manhã. Quanto mais intenso for a dor e o sofrimento que você está passando, tenha uma vida mais fervorosa de oração. Porque não tem outro caminho para responder às adversidades da nossa vida. Que não seja o caminho de uma vida de oração. Que não seja o caminho de uma vida de obediência. No jardim do Éden, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus. E Jesus escolheu o cenário de um jardim. O jardim do Getsemane. Para declarar: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. A tua vontade seja feita. Não foi uma escolha aleatória. Jesus ter escolhido um jardim. Para como aquele que se despiu da sua glória e se fez carne, declarar que uma vida de obediência é possível. Amém? E eu gostaria de já me encaminhar para o final, que dessa vez eu não vou cometer a falha que cometi da outra vez de ultrapassar o tempo. Eu quero convidar os músicos para virem aqui e a gente vai finalizar com uma reflexão que eu considero muito importante para essa manhã. Ainda não acabou, só estou fazendo a prévia do fim.
Eu gostaria que a gente lesse a parábola das 10 virgens, que está em Lucas 25, a partir do versículo 1. Eu nem sei se a versão que ficou ali é a mesma que eu estou usando. Nem sei também se está colocando, que eu não estou olhando para trás. Todos ainda comigo? Não se dispersem. Jesus nos trouxe até aqui nessa manhã para nos despertar para algo. Eu creio muito nisso. Tu és bom. Ai, errei aqui a referência. Enfim. Errei a referência aqui. Anotei errado. Vou narrar com vocês aqui. Anotei a numeração errada aqui. Na parábola das 10 virgens, nós observamos que as 10 virgens tinham as lâmpadas, as lamparinas. E no momento do encontro, apenas algumas delas observaram que tinham azeite. As outras não tinham o azeite. E o que a gente observa aqui todos nós, aqueles que entraram aqui talvez pela primeira vez e não tenham tido ainda um encontro com Jesus, com a verdade do Evangelho, nessa manhã já era, você já teve. Desde a hora que você entrou aqui, a verdade está sendo declarada através dos louvores, através dessa pregação. Então, todas as vezes que nós temos um encontro com a verdade, nós recebemos uma lâmpada, uma lamparina. Só que o fato é que muitos podem carregar a lâmpada, a lamparina, mas alguns têm o azeite. Aqui nós vemos nessa parábola das 10 virgens. Oi? Mateus 25, errei o evangelho. Versículo 1. Mateus 25, versículo 1. Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas com sono adormeceram. Todas adormeceram. Não é em vão que isso está ilustrado aqui. À meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, saía ao encontro. Então todas as virgens acordaram, foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as vossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse comprai-o. E que 2 conceitos ficassem na nossa mente nessa manhã. O azeite é individual. Você não pode pedir emprestado. E cada um de nós somos responsáveis pelo nosso azeite. Outra coisa que eu gostaria que a gente tivesse no nosso coração é que o azeite tem um preço. E cada um de nós deve pagar o preço pelo seu azeite. Pague o preço pelo seu azeite. Muitas vezes nós admiramos a unção que há na vida dos nossos irmãos, né? Mas a verdade é que Jesus nos chamou a todos nós para cada um ter a sua porção de óleo, a sua porção de azeite, que é resultado do teu processo, que é diferente do meu, que é diferente do irmão que está sentado lá na última cadeira. E todos nós temos a responsabilidade de manter a reserva. Porque nós temos uma missão, nós somos chamados para a vigília da noite, como eu já falei. Nós somos chamados para essa hora. Se de tudo que eu disse aqui nessa manhã, talvez você não tenha
pego as outras coisas que passaram. Fique com isso. Jesus nos chamou para essa hora. No Getsemane, Ele preparou os discípulos para um momento. E a verdade é que eles adormeceram. Mas o Espírito Santo, num outro capítulo, foi derramado sobre eles. E eles se tornaram os primeiros a anunciar uma verdade. Eles receberam uma capacitação do alto para anunciar uma verdade. E essa hora é a nossa hora. Agora somos nós os responsáveis por conduzir essa verdade por Bagé e pelos confins da terra até que Ele venha. Nós estamos preparando um caminho para a sua volta. E esse encontro não vai acontecer se nós não tivermos o azeite. Essa parábola é para nos mostrar. Todos recebem uma lamparina, mas se o azeite acabar da sua reserva, o encontro vai acontecer para aqueles que reservaram uma porção. Não fugiram das suas prensas, não evitaram seus processos. O preço desse azeite é a submissão aos processos da vida, que Deus sabe qual é o seu, qual é o meu, qual é o do outro irmão. Cada um de nós tem uma história, mas nós, individualmente, fomos chamados para cumprir um propósito, que se chama hoje, que se chama agora, de preparar esse caminho até a vinda de Jesus. Nós já cantamos aqui hoje, que Ele venha. Esse momento vai chegar, eu espero por essa hora, de ver a face do meu amado. Você tem esperado por esse momento? Você está ansioso por essa hora? Você entende o valor de ter azeite para que esse encontro aconteça? Essa é a nossa responsabilidade, igreja. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos declarar como igreja que nós somos chamados para essa hora. Nós somos chamados por Deus para que esses processos de prensa da nossa vida venham gerar em nós o óleo mais precioso, o óleo que vai nos capacitar a cumprir o nosso propósito. E não importa o tamanho, a intensidade da dor, da aflição, das coisas dessa vida, nós temos em Jesus uma promessa. Eu gostaria que a gente repetisse juntos aqui o que está escrito em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vamos juntos repetir, porque essa declaração vai nos acompanhar até que Ele venha. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem são temporais. As que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Amém, igreja? Que venha sobre nós o tempo em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E não nos encontraremos sem o azeite, porque as nossas vasilhas estarão cheias, para a glória do nome de Jesus. Os olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a esperança da terra.